Problema e solução. Para onde que a gente está dando o nosso foco? Vamos lá? Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal! Eu me chamo Valéria Cartossi. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a nossa alimentação e o nosso estilo de vida, né? Para as pessoas que têm intolerância ao glúten ou à lactose ou até mesmo alguma restrição alimentar adversa, né? Pode ser com restrição ao açúcar, aqueles que são diabéticos, não sei. De repente, o meu exemplo pode ajudar você de alguma forma com a limitação que você tem, né? Essa é a minha limitação, na verdade são duas, né? Da intolerância ao glúten e da intolerância à lactose. Mas de repente pode ajudar você também ou alguém que você conhece. Problema e solução. Para onde que a gente está dando o nosso foco? Sim, porque quando nós temos uma restrição alimentar, claro que logo vem de cara, né? Bomba, problema. E agora? Como que isso funciona de fato na prática? Porque a gente tem que pensar que essa intolerância, né? Essa restrição alimentar, ela te acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então é uma coisa que você precisa aprender a lidar no dia a dia, todos os dias, a cada momento. Quando você está em casa e quando você sai de casa, que é onde os desafios maiores aparecem. Calma! Se você descobriu essa condição agora, não se desespere. Não se desespere. Porque isso dá para conviver, a gente consegue lidar com isso com o passar do tempo. Eu costumo dizer que tudo é uma questão de hábito, e é mesmo. Se você for procurar bem a fundo, né, o estudo da neurociência explica que quanto mais a gente desenvolve uma determinada situação na nossa vida, quanto mais a gente repete essa situação, mais isso vai ficando automático, mais isso vai se tornando um hábito e mais vai ficando fácil de lidar no dia a dia. E com a alimentação não é diferente. Bom, e entendido que tudo é uma questão de hábito, que foi o que eu aprendi, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar aqui, principalmente, a gente vai precisar trabalhar muito também na cozinha, viu? Eu aprendi que eu tive que desenvolver dotes culinários compulsoriamente. Eu não nasci com essa mão na cozinha, tá, gente? Mas, querendo ou não, a gente começa a ter que preparar o nosso próprio alimento muito mais do que quando você não é intolerante, ou enfim. Tem gente que gosta, né? Tem gente que nasceu com o dom, o talento, eu admiro super. Mas eu, particularmente, tive que aprender a gostar dessa parte da casa que é a cozinha. Não que eu já esteja maravilhosa, tá, gente? Mas a gente tá lidando bem. Enfim. Então, a primeira coisa que eu descobri com o passar desse tempo, né, com as minhas intolerâncias é que tudo, absolutamente tudo na vida, e não só com a comida, tem o peso e a importância que a gente dá. Provavelmente você já ouviu essa frase, né? Tudo na vida tem o peso e a importância que a gente dá. Mas, de fato, Quando eu tava lá naquele limbo, né, da descoberta do diagnóstico, a gente fica desesperado e fala: meu Deus, agora eu não vou mais poder comer nada, e agora eu não vou mais poder sair, eu não vou mais poder ir nos lugares que eu gosto de ir, de comer, né, porque a gente sempre tem aqueles lugares preferidos que a gente gosta de sair para comer, com os amigos, com a família, enfim. E aí você fica naquela tensão maior, porque para você não tem saída. Mas depois que você vai descobrindo algumas estratégias para substituir, você vai percebendo que toda aquela carga negativa, né, todo aquele peso que tinha, ele vai se dissolvendo, vai minimizando e a gente vai conseguindo lidar com essa nova situação e o seu foco começa a ser outro também. Então, antes o que eu colocava muito peso, hoje já não tem mais, quase não tem mais peso. Na verdade, tem assim um planejamento, uma estratégia
para que eu não fique com fome, para que quando eu saia não seja uma surpresa ter ou não ter o que comer. Mas isso hoje é muito mais prático e leve na minha vida. Então, o primeiro ponto é esse. No que a gente tá focando, né? Eu tô focando no problema ou eu tô focando na solução? Lembra, tudo tem o peso e a importância que a gente dá. Se eu dou o peso e a importância pro problema, então todas as possibilidades elas começam a desaparecer. Porque aí você vai ficar, meu Deus, eu vou no mercado e não tem nada pra mim. Poxa, cadê os produtos que são sem glúten? Cadê os produtos... Bom, hoje em dia tem até bastante, né? Sem lactose. E sem glúten também tem bastante. Mas eu não digo só os industrializados, enfim, os preparos que a gente encontra na casa dos nossos amigos, nossos familiares, ou quando a gente tá na rua e não tem aquele mercado específico que você costuma sair e comprar suas coisas, enfim. Eu posso pender para esse lado e ver peso em tudo, ou eu posso, de repente, calma, que é esse exercício que eu faço comigo diariamente, depois que aquela tormenta toda já passou. Ok, preciso comer e aqui é um lugar onde não tem. Então, para um pouquinho, começa a pensar, qual será a minha solução? O que eu posso fazer agora para solucionar isso? Não posso ficar com fome. De repente, quem tá comigo vai comer, e eu? E aí você começa a discutir mesmo o assunto com quem tá com você mesmo, o que dá pra fazer, o que não dá, será que eu continuo aqui ou eu volto? Enfim, são pensamentos que a gente começa a ter quando a gente quer realmente solucionar o problema. Porque se a gente não pensa nisso, começa a ficar aquela situação onde você só se vê no problema e não consegue sair dele. Não sei se eu tô conseguindo ser claro o suficiente, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, né, de quando a gente foca na solução ou de quando a gente foca no problema. E qual é o resultado de ambos. Então, esses dias eu tava no mercado com meu esposo e já tava assim bem tarde. E a gente já tava até com fome e nós iríamos chegar em casa, guardar toda aquela compra ainda, né, com todos aqueles protocolos da pandemia, higienizar tudo e blá blá blá. E depois a gente ia ter que ver alguma coisa para fazer ainda. Não tinha nada preparado em casa, teria que cozinhar. Se eu quisesse comer, eu teria que fazer. Enfim, ele se vira bem, né, com qualquer lanche que ele compra, enfim. E aí a gente começou a pensar sobre isso no mercado mesmo. E aí ele falou assim: amor, olha, eu acho que eu vou comprar alguma coisa aqui pra eu comer quando chegar em casa. Aí eu, boa. E eu? Deixa eu ver o que eu vou pensar. Ele, isso, vê alguma coisa pra você também. Nesse momento, eu lembro... Isso, gente, foi o quê? Semana passada. Nesses momentos, eu lembro que se fosse antigamente, pronto, já ia cair o mundo, porque eu ia falar assim, ah, que beleza, você vai lá pegar alguma coisa pra você e eu. Porque no mercado, geralmente, não tem tantas opções, né? E aí seria terrível. E aí seria aquela briga, seria aquela discussão, enfim. Mas com o passar do tempo, como eu aprendi a focar na solução e não no problema, qual que era o meu problema? Eu estou num lugar onde não tem muitas opções para mim. Então eu foco nesse problema. Poxa, não tenho nada para comer, você só pensa em você, eu também vou chegar cansado e você vai comer e eu vou ficar olhando você comer e blá blá blá, e isso ia desencadeando uma discussão atrás da outra. Isso é focar no problema. Quando eu foco na solução, então ele saiu, ele foi procurar o que ele tinha para comer. Eu falei, vamos lá, Valéria. Sua missão agora é encontrar algo para você. Comece a pensar em você. E olha como é engraçado, né? No caminho de pensar, né? Eu comecei assim, dar uma volta no mercado. E aí eu tava ali na parte das verduras, dos legumes. E eu já fiquei pensando, nossa, preciso levar uma cebola. Preciso levar uma cenoura para amanhã, na hora do almoço, tal, não sei o que. Eu, não, para. Agora não é o momento de pensar sobre o almoço de amanhã. Agora é o momento de pensar sobre o que você vai comer quando chegar em casa. Foca no agora. Porque às vezes a gente também, né? Quem é dona de casa vai entender muito bem isso, né? A gente sempre deixa, às vezes, a gente em segundo plano. E às vezes a gente tem que identificar o que realmente é a prioridade. E ali naquele momento a prioridade era pensar o que eu vou comer quando chegar em casa. E aí, gente, dando umas voltinhas no mercado, eu consegui uma solução.
Eu sabia que eu tinha ovo em casa, eu sabia que eu tinha aveia, sabia que eu tinha banana, sabia que eu tinha... Enfim, dava para fazer uma panquequinha, doce ou salgada. Eu sempre costumo ir em mercados onde eu encontro algumas coisas sem glúten e sem lactose. Raramente eu compro pão sem glúten para comer em casa. Geralmente eu faço isso quando eu tô fora ou quando eu tô no meu trabalho, eu levo pro lanche. Mas nesse ano de pandemia, eu acho que, gente, desde março... Estamos em dezembro de 2020. Desde março eu não comprava um pão sem glúten para comer, porque quando eu tô em casa eu costumo preparar, né? E aí eu falei assim, bom, como vai ter que ser algo rápido e prático, por que não levar um pãozinho? Já faz tempo que eu não como, tal. Enfim, gente, rapidamente a solução apareceu. Mas por quê? Ah, porque eu tive sorte que eu tava no lugar onde tinha o pão sem glúten? Não. Porque eu foquei na solução. Se eu quisesse ter me perdido ali nas cebolas e nas cenouras pensando no almoço de amanhã, provavelmente eu teria, né, dado o tempo da compra, voltado para casa, e aí que eu ia começar a pensar, e agora o que eu vou comer? Enquanto isso, meu marido comendo do meu lado tudo que ele pode comer, enfim. Então isso é algo para se pensar. Onde que a gente está colocando o nosso foco? No problema ou na solução? Então no vídeo de hoje eu gostaria de passar para vocês a minha visão, como ela mudou no decorrer de todos esses anos convivendo com as minhas intolerâncias ao glúten e à lactose. Queria só dar esse recadinho porque sim, é muito complicado quando a gente está descobrindo isso agora. E há quase 10 anos, que foi quando eu descobri, eu juro, eu não tinha o hábito de assistir vídeos no YouTube, eu acho que nem era, né, prática na época. Hoje tem muita coisa, mas eu ainda sinto que eu posso ajudar de alguma forma com a minha prática, com o hábito que eu desenvolvi nesse passar do tempo sobre esse determinado assunto. E se eu estiver te ajudando de alguma forma, já vai ser muito gratificante para mim, porque realmente esse é o objetivo aqui do canal. Então, a mensagem de hoje é: foca na solução, não foca no problema. Pensa, planeja. Eu preciso sair, então o que eu vou pensar para comer? O que eu posso fazer para levar? O que eu posso comprar para levar? Não espera para pensar quando você estiver lá, porque quando você estiver lá, você já vai estar com fome. A nossa irritabilidade já é um pouquinho maior quando a gente está com fome, né? Pelo menos eu com fome, gente, ninguém merece, nem eu me aguento quando eu tô com fome. Então não espera para chegar lá para pensar nisso. Eu acho que a vida do intolerante ou quem tem restrição alimentar de alguma forma, a solução é planejamento. Planejamento, planejamento. Se você se planeja e se você mantém o foco na solução, tudo vai dar certo, vai por mim. Eu passei aí uns bons anos no começo sofrendo. E eu posso dizer que muitas vezes à toa, desnecessariamente. Se naquela época eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu com certeza teria sofrido menos. Mas é claro, né? A vida é uma evolução, a gente melhora um pouquinho a cada dia e assim a gente caminha, graças a Deus. Mas se eu puder te ajudar de alguma forma, conta comigo. Se ficou alguma dúvida ou se você quer trocar alguma palavrinha, deixa aqui os comentários, eu vou ficar bem feliz. E um forte abraço e um beijo a todos que já vêm me acompanhando. É sempre muito bom saber que vocês de alguma forma estão aproveitando, né, alguma dica ou outra que eu venho passando para vocês. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo.